Oi, bom dia para você. O Record News Rural está no ar. A falta de chuva atrasou o plantio da soja em Goiás e pode comprometer o calendário da semeadura do milho safrinha. Além de demorar para começar, as chuvas chegaram irregulares e, com isso, muitos produtores estão preocupados com os impactos na colheita em 2026. O George e o Enio são produtores rurais há mais de 32 anos. Hoje, eles têm propriedades em 6 cidades de Goiás e São Paulo. Atualmente, plantam soja em 2.800 hectares em terras goianas. Para esse ano, havia uma grande expectativa de produção, mas as previsões de chuvas não se concretizaram e a produção final deverá ser menor que o imaginado. Nas nossas áreas, nós conseguimos implantar a lavoura nas áreas que a gente vai fazer a segunda safra. Mas mesmo essas áreas estão sendo impactadas. Tem uma frase na agricultura que é mundialmente conhecida: chuva faz grão. Como está chovendo menos, choveu muito pouquinho em setembro, o desenvolvimento dessa soja está aquém do ideal. Isso vai dar um potencial produtivo menor. A safra passada foi a melhor da história para os sócios. Durante todo esse ano, eles tinham expectativas de superar os resultados nesta safra, mas pelo caminhar das coisas, já estão conformados que não vão conseguir. Porque na safra passada nós começamos a colher, começamos a plantar no início de outubro. Nessa safra nós começamos a plantar já nos meados de outubro, a partir do dia 15 de outubro. E as chuvas não foram constantes, as chuvas não foram propícias para o plantio continuar ininterrupto. E agora nós estamos preocupados com a questão da segunda safra, que com esse atraso do plantio vai ficar no limite o plantio da segunda safra dentro da expectativa de produtividade boa, que seria dentro do zoneamento agrícola. Por todo o estado de Goiás, o avanço do plantio da soja está abaixo do esperado para esta época do ano. Situação que acende um alerta para o setor produtivo. Para se ter noção, 65% das áreas a serem semeadas com soja já estão plantadas. Mas no ano passado, neste mesmo período, o índice era de mais de 80% e a média histórica para esta semana é de 75%. Se por acaso não tiver mais chuva, vai ser uma grande perca, e principalmente nas regiões que são altitude mais baixas. Aqui nessa região nossa, que compreende altitude de 800 metros, é uma região mais privilegiada, devido à temperatura ser mais amena. Mas as demais regiões adjacentes, que são de altitude menores, de 600, 500 até 400 metros de altitude, a perca é mais rápida. Embora esse atraso no plantio não comprometa diretamente o potencial produtivo da soja neste momento, ele traz um risco significativo ao planejamento da segunda safra, quando os produtores plantam o milho. Uma vez que o milho é muito mais exigente em condições climáticas, em condições hídricas do que outras culturas que por ele disputa a área, como o sorgo, como o girassol e outras culturas a mais utilizadas para safrinha aqui no nosso estado. Então a gente vai ter que acompanhar muito de como vai ser esse desenvolvimento dessas lavouras. Além de produtor rural, o Enio também é consultor de mercado. Ele explica que uma produção ruim de soja pode impactar diretamente na economia do país. Nós estamos num momento que as taxas de juros estão extremamente elevadas, para o produtor, para o empresário, até para a dona de casa. Todos os índices, endividamento das famílias, endividamento dos produtores, endividamento dos empresários, é elevadíssimo. Ou seja, eu tenho menos volume de dinheiro na economia. A safra brasileira, ela chega abastecendo o mercado de dinheiro, trazendo mais dinheiro para a economia. Com essa safra menor, é menos estímulo à economia, nós vamos ter dificuldade de crescer. A alternativa é o governo cortar juros para tentar compensar isso. Agora, se ele corta juros, a gente pode ter a inflação voltando. Então, nós vamos ter um ano de 2026 desafiador. Resta ao produtor, principalmente aquele que ainda não conseguiu concluir o plantio da soja, esperar as condições climáticas necessárias. Caso contrário, não adianta nem tentar plantar. A situação da soja no Brasil é muito preocupante. A gente estima que a área de soja ia crescer 2%, um aumento natural de produtividade, a gente ia colher 177, 178 milhões de toneladas no Brasil. Esse cenário já mudou. Por quê? Se eu vou no Rio Grande do Sul, Paraná, excesso de chuvas, muitas chuvas, lixivia, eu tiro nutrientes da região da raiz. Esse é um problema. Muitos dias nublado, pouco sol, também atrapalha o desenvolvimento da soja.
O Mato Grosso não é um grande produtor de batata doce, mas alguns produtores apostam sim na cultura. Um casal do Paraná deixou o que tinha no sul e hoje se dedica ao cultivo da batata doce em Campo Verde, no Centro-Oeste. O amor pela batata doce começou quase que por acaso. Ele, filho de agricultores, carregava no bolso a sabedoria deixada pelo pai. Ela, movida pela curiosidade, descobriu na terra um caminho de partilha e parceria. A gente é do Paraná, região de Campo Mourão. Viemos para cá, para Agrovila, em 86 aqui, direto do Paraná para cá, que era tudo cerrado. Não tinha nada aqui, que tudo era mato. A única coisa que tinha que fazer era plantar alguma coisinha, né? O manejo mistura tradição e modernidade. O trator virou aliado para preparar a terra mais rápida. Mas o coração do trabalho continua sendo o manual da limpeza da área à colheita. A gente comprou o trator, né? A gente já tinha um, daí compramos mais outro e aí aumentando, compramos minerador. A gente não tem lavador também, não tem a plantadeira, a gente planta tudo manual, né? Planta e colhe manual. A plantação é dividida. De um lado, a parte irrigada, onde a água garante crescimento uniforme. Do outro, a área que espera pela chamada chuva de Deus. Aqui, cada broto é uma aposta e cada safra uma lição de paciência. Primeiramente, a gente trabalha aqui irrigado, já para fazer o processo da muda para levar para lá. Aí quando chega em outubro, que a gente leva as mudas para lá, senão nós não conseguimos plantar lá, tem que ter as mudinhas. Hoje vamos dizer assim, 5 hectares. 3 lá e 2 aqui irrigadas, né, direto. Esse ano passado a gente plantou 7 hectares, que depende da chuva, né, de Deus, né. Aqui não, aqui tem bomba ligada, né, daí fica mais caro, então a gente produz menos. A gente planta menos aqui, né. Na faixa de 4, 5 mil caixas por ano. E quem vive da terra sabe, o mercado oscila. Tem ano que o preço da batata doce anima, tem ano que aperta. Para continuar, o casal precisou se reinventar. Mudou variedades, diversificou a venda, buscou novos compradores. E qual que é a espécie de batata que o senhor planta? Batata roxa, aquela roxa. O senhor já tentou plantar outra e não deu certo? Não tem venda, né? Não tem consumo, muito pouco. Qual que é o mercado do senhor hoje? Que o senhor vende aonde? Só em Campo Verde? Campo Verde e Cuiabá. O toque final de qualidade nas batatas doces que chegam ao mercado é da dona Helenice. Planta, colhe, lava e entrega. Tem que deixar tudo lavadinho para entregar no mercado? Tudo lavado. Daí a gente usa o esguincho, né? Tem o esguinchozinho e regula ele para não descascar, né? E lava uma a uma, pega uma a uma. E demora quanto tempo isso? Quando pega lavando na parte da manhã, é a manhã inteira. Para lavar aí 50 caixas, 60 caixas. Entre tecnologia, tradição, suor e esperança, o que sustenta essa história é o mesmo que sustenta a raiz que eles cultivam, a profundidade. Porque no campo, cada colheita começa muito antes. Começa na fé, na força e na vontade de seguir. Os preços do café variaram em novembro, principalmente por causa do tarifaço norte-americano. Apesar da oscilação, os valores do café no mês passado mantiveram a média de outubro. O indicador CPEA-Exalc do Arábica tipo 6, bebida dura para melhor, posto na capital paulista, operou entre as casas de R$ 2.100 e R$ 2.300, os mesmos patamares registrados em outubro. No final do mês, a média foi de R$ 2.245,16 por saca de 60 quilos, 0,5% acima do mês anterior. Para o Robusta, o indicador CPEA-Exalc da saca do tipo 6, peneira 13 acima, a retirar no Espírito Santo, teve média de R$ 1.384,46 em novembro, com elevação de 1% em relação a outubro. Os patamares mínimos e máximos estiveram nas casas de R$ 1.300 e R$ 1.400, também semelhantes aos observados no mês anterior. Pesquisadores do CPEA indicam que os valores internos do grão foram influenciados até o dia 20 pela expectativa de retirada do grão da lista de itens taxados pelas tarifas norte-americanas. Nos últimos dias do mês, com a isenção do imposto, as cotações também foram impactadas.
Além disso, os cenários climáticos, tanto no Brasil quanto no Vietnã, também reforçaram a oscilação nos preços domésticos. Os preços do arroz continuam em baixa. Com a indústria retraída e as exportações fracas, os valores são os menores dos últimos 4 anos. O mercado do arroz em casca no Rio Grande do Sul permaneceu sob forte pressão baixista durante o mês de novembro. A baixa necessidade de compras por parte da indústria e o enfraquecimento das exportações, além do avanço da semeadura e o escoamento lento da produção, pressionaram ainda mais as cotações. No campo, o clima tem favorecido o desenvolvimento das lavouras, sustentando a expectativa de maior produtividade nesta temporada. O cultivo da safra 2025-26 se aproxima do fim no Rio Grande do Sul, principal estado produtor. Até a semana passada, a semeadura já havia atingido 92% da área prevista. Quanto aos valores, as quedas são de 5,4% no mês e 46,27% no ano. O indicador CPEA-IRGA Rio Grande do Sul, 58% de grãos inteiros pagamento à vista, encerrou novembro a R$ 53,28 a saca, o mais baixo desde a primeira semana de abril de 2020. Com maior oferta e demanda fraca, os valores do algodão caíram pelo 6º mês seguido. A média de novembro do indicador CPEA-Exalc, pagamento em 8 dias, do algodão em pluma, foi de R$ 3,4505 a libra-peso, uma queda de 1,91% em relação à de outubro deste ano e uma retração de 12,5% sobre novembro do ano passado. Esse é o menor valor desde 2009, quando a pluma esteve em R$ 3,4089 em termos reais. De acordo com dados do CPEA, esse é o 6º mês seguido de queda. O cenário é resultado de mais produto no mercado interno, pouca procura e enfraquecimento nos valores internacionais. Mesmo com as exportações apresentando excelente desempenho, os estoques de passagens ainda devem permanecer elevados. 7 cidades da região noroeste do estado de São Paulo entraram para a Rota Paulista do Queijo. Algumas queijarias são reconhecidas e até premiadas. Os queijos produzidos nesta propriedade em Urupês se destacam pela cremosidade e pela casca bem formada. Cada peça passa por um processo de maturação controlado que deixa o sabor intenso e a textura marcante. É um trabalho artesanal, paciente e preciso, que transforma o leite fresco em produtos de alta qualidade. Nós começamos a produzir em 2022, de maneira informal, aqui na cozinha da nossa propriedade, para poder agregar valor ao leite. Começamos a fazer os testes, o pessoal foi gostando e foi o ano passado que nós conseguimos legalizar através do CISP artesanal. Essa produção artesanal tem ganhado reconhecimento em todo o Brasil. Em 2025, o queijo Bambu, esse mais amarelado, recebeu 2 medalhas, uma de ouro e outra de bronze, em um dos principais concursos do país. Já o queijo Nevoeiro garantiu a medalha de ouro no Prêmio Queijo Brasil 2025. Resultados que colocam a produção de Urupês entre as mais premiadas da atualidade. Esse ano nós ganhamos medalha de ouro também no Prêmio Queijo Brasil, só que aí nós levamos o queijo Nevoeiro. É um queijo de casca florida, natural, que ainda também está em fase de elaboração de rótulo. Esse queijo ainda não está legalizado oficialmente pelo CISP, porque está em fase de rotulagem, mas acredito que até janeiro vai sair a liberação. Foi uma surpresa também a vitória dele? Foi uma surpresa também. Hoje nós temos, nestas rotas do queijo de São Paulo, 77 municípios. São 102 queijarias, 8 rotas organizadas e estruturadas em todo o estado. E todo esse trabalho artesanal que começa aqui no campo, agora ganha visibilidade na Rota do Queijo Paulista. O projeto, criado pelo governo do estado, coloca o Noroeste Paulista entre os destaques da gastronomia rural. Estamos muito felizes por fazer parte da Rota do Queijo. Então, é mais uma coisa para agregar, valor aí ao nosso produto, um diferencial na nossa propriedade. 7 cidades da região passaram a integrar o projeto Rotas do Queijo do governo de São Paulo. Uma iniciativa que quer valorizar e fortalecer a produção queijeira do estado.
A produção do queijo em Urupês é feita em um ambiente planejado para garantir padrão sanitário e controle em cada etapa. O processo começa pela pasteurização do leite, depois a massa é formada, cortada e enformada. De lá, os queijos seguem para a maturação, que define o sabor e a consistência final do produto. Nós estamos permitindo que esse turista ele participe de degustações, oficinas e outras experiências queijeiras extraordinárias. E isso tende a aumentar a permanência dos turistas nestas regiões rurais. O leite utilizado nos queijos vem de 16 vacas em lactação criadas na própria propriedade. A rotina rural segue um padrão rigoroso: manejo adequado, ordenha diária e bem-estar animal garantido. O leite é na nossa propriedade, inclusive saiu a nossa certificação de propriedade livre de brucelose e tuberculose. As vacas são todas criadas a pasto e são livres, né? Então dá todo esse diferencial aí no sabor do queijo. A expectativa agora é conquistar ainda mais prêmios em 2026. E quem quiser conhecer de perto essa produção vai ter novidade. A propriedade deve abrir as portas ao público para que os visitantes possam ver todo o processo e, claro, degustar os queijos feitos aqui. Deu vontade, né? É hora de conferir como fica o tempo nesta quinta-feira em todo o Brasil. Veja na previsão. A quinta-feira será marcada por tempo firme no sul do país, enquanto a formação e o estabelecimento das ACAS deixam o tempo instável em áreas do Sudeste, Centro-Oeste, Bahia e parte da região Norte, com risco de chuva forte e temporais. E o calor predomina em boa parte do país. No sul, nebulosidade maior na faixa litorânea do Paraná e de Santa Catarina, enquanto no restante da região o tempo segue mais firme. No sudeste, cobertura maior de nuvens no litoral de São Paulo, Rio, Espírito Santo e em Minas. No centro-oeste, tempo mais fechado em Mato Grosso, Goiás, Distrito Federal e norte de Mato Grosso do Sul. Enquanto no restante do estado, o dia segue com céu mais aberto. No nordeste, nuvens carregadas no sul e oeste da Bahia, além do Maranhão e do Piauí, e da faixa litorânea norte da região. Enquanto nas demais áreas, o céu fica mais limpo. E no norte, tempo fechado pela região. Enquanto no Amapá e no nordeste do Pará, o sol predomina. A formação e o estabelecimento das ACAS no país nesta quinta-feira, dia 4 de dezembro de 2025, favorece o tempo instável no centro-norte de Minas, Espírito Santo, parte da Bahia, centro-norte de Goiás, Distrito Federal, grande parte de Mato Grosso e parte da região norte, com chuva moderada a forte, risco de temporais e volumes elevados em algumas áreas. E o sistema deve atuar no país até o domingo, dia 7. Na região sul, o tempo segue mais firme, com chuvas fracas e isoladas apenas na faixa litorânea catarinense e paranaense, além do litoral norte gaúcho, devido à influência marítima. No centro-oeste, a atuação das ACAS provoca chuvas moderadas a fortes, no centro-norte de Goiás, Distrito Federal e em grande parte de Mato Grosso, com risco de temporais. E as instabilidades também ocorrem no norte de Mato Grosso do Sul, com pancadas de chuva moderada a forte. No norte, a atuação das ACAS mantém o tempo instável, com chance de chuvas mais fortes e temporais em parte da região. No nordeste, a atuação do sistema também mantém chuva moderada a forte e temporais em parte da Bahia. E no sul do Piauí e do Maranhão, as instabilidades continuam atuando. E na região sudeste, as ACAS mantêm chuva moderada a forte na metade norte de Minas e no Espírito Santo, com risco de temporais e acumulados elevados ao longo do dia, principalmente no leste mineiro e grande parte do estado capixaba, além do extremo sul da Bahia, onde a situação é de perigo. No leste paulista, Triângulo, Rio de Janeiro e metade sul de Minas, pancadas moderadas a fortes continuam ocorrendo. Rajadas de vento variam ao longo da faixa litorânea do Nordeste e do Sudeste, além da metade sul paulista, leste zona da Mata Mineira e Nordeste gaúcho, entre 40 e 50 km por hora. Oeste de Santa Catarina, Paraná e sul de Mato Grosso do Sul,
Além de áreas do interior do Nordeste, tempo mais seco nesta quinta, principalmente no leste do Piauí, Ceará, oeste de Pernambuco, Paraíba, extremo norte da Bahia e sul do Rio Grande do Norte, onde a umidade do ar pode ficar abaixo dos 20%. Já em relação às temperaturas para esta quinta, máximas de 30 graus em Porto Alegre, 25 em São Paulo, 24 em Belo Horizonte, 27 em Goiânia, 31 em Salvador e 32 graus em Campo Grande. O agronegócio brasileiro tem enfrentado desafios com as mudanças climáticas. A nossa agricultura tropical é impactada diretamente pelas condições do tempo, do preparo do solo até a colheita. Então, para entender melhor esse momento e também o que vem pela frente, eu converso agora com Giovanni Dolife, que é doutor em meteorologia e coordenador de operações substituto do CEMADEM. Bom dia, Giovanni. Seja sempre bem-vindo ao Record News Rural. Oi, Kelly. Muito bom dia para você e para todo mundo que está acompanhando a gente. Giovanni, no começo do jornal a gente mostrou como a falta de chuva tem prejudicado o andamento, por exemplo, de toda a cultura da soja e vem em cadeia uma preocupação em relação ao milho, lá na frente sobre a semeadura do milho que pode acontecer. Esse momento de seca, você inclusive vai trazer um mapa para a gente, um destaque de mapeamento de seca, é um momento mais grave? O que a gente pode fazer dessa leitura de seca, principalmente nos meses de outubro e novembro? É sim, Kelly. Esse ano, antes da estação chuvosa, que acontece a partir de outubro em boa parte do Brasil, principalmente centro-oeste, sudeste e até o sul da região norte também, tinha uma expectativa de que ela começasse dentro da normalidade, mas essa expectativa foi frustrada. A gente teve chuva abaixo da média em outubro, abaixo da média em novembro. E no CEMADEM a gente tem um grupo de seca que tem liderança dos doutores Ana Paula Cunha e Marcelo Zeri, que gera um mapa de impactos da seca na agricultura. Então esse mapa está aqui, atrás de mim, e nesse mapa a gente vê cores em amarelo, laranja e vermelho. Elas indicam a porcentagem das áreas agrícolas afetadas pela seca naqueles municípios que estão pintados. Então, a área amarela, a gente tem de 40% a 60% do município afetado, e a vermelha, mais de 80% das áreas agrícolas do município afetadas. E a gente tem várias áreas em vermelho aqui no Sudeste, principalmente em Minas, Triângulo Mineiro, também em parte de Mato Grosso do Sul, de Goiás, parte da Bahia, sul do Piauí e no Tocantins, mostrando o impacto da seca deste ano. E o que está causando essa seca toda, hein, Giovanni? É uma combinação de fatores, Kelly, e 2 deles têm a ver com a temperatura do oceano e um deles tem a ver com a Antártica. Vou explicar. O primeiro é a Laninha, que é o resfriamento das águas do Pacífico, que influencia aqui o regime de chuvas no Brasil, com seca no sul, fazendo com que as frentes frias avancem mais para norte. Frente fria, quando ela entra, até ajuda na chuva, mas ela vem acompanhada de um ar mais frio e seco. Esse ar mais seco dificulta a chuva depois que a frente fria vai embora. A gente está na estação chuvosa, era para chover todo dia, não só quando tem frente fria, mas essas frentes frias estão atrapalhando. Outro motivo é a temperatura dos oceanos no Atlântico. Eu tenho aqui atrás de mim um globo terrestre, aqui está o Brasil, eu falei agora das temperaturas no Oceano Pacífico, que estão aqui, os ventos vêm para cá influenciando o Brasil, mas tem também as temperaturas aqui do Oceano Atlântico. Então aqui na costa do Nordeste, no meio do oceano, as temperaturas estão um pouco abaixo da média. E aqui no Atlântico Norte tropical, perto do Caribe, ali as temperaturas estão acima da média. Isso dificulta a descida dessa faixa de nuvens aqui, que causa muita chuva, e é chamada de zona de convergência intertropical. Normalmente ela desce, vai descendo no verão e favorece algumas chuvas aqui no nordeste do Brasil. Ela ficando mais ao norte, tende a ter seca na região nordeste do Brasil. O outro efeito é a oscilação antártica. É um índice que mede as variações de pressão na Antártica, que diz para a gente como que está o caminho para a subida das frentes frias. Então esse índice está negativo, o que indica que está favorável para a subida das frentes frias. Então lembra daquele processo que eu falei? Uma frequência de frentes frias essa época traz ar seco, não é só frio, é ar mais seco. E com isso inibe a chuva quando a frente fria vai embora. Por isso a gente não tem tido chuvas constantes. Tem episódios de chuva, até chuva forte, temporais, que são até ruins, né? Ventos fortes, com granizo, chuva muito forte, pouco intervalo de tempo, isso aí até prejudica as lavouras, né? E depois que a frente fria passa, não volta a chover de novo, só quando vem a próxima frente fria. Então esse regime, esse comportamento da atmosfera
que está atrapalhando os volumes de chuva e está atrapalhando a agricultura, o desenvolvimento das culturas. Pois é, a gente ouviu, né, o produtor dizendo, olha, além de demorar para começar a chover, quando a chuva vem, ela vem de forma irregular. Isso impacta todo o trabalho no campo, né? É uma agricultura realmente muito especial essa nossa, é uma agricultura tropical com plantio direto e o tempo influencia demais. Giovani, nós temos mostrado aqui no Record News Rural os impactos das mudanças climáticas, né? E olha, a gente vê realmente os produtores sentindo isso no dia a dia. A gente tem ferramenta hoje para acompanhar de forma mais precisa, conseguindo até se antecipar um pouco mais sobre o que acontece em relação ao tempo, para evitar justamente um prejuízo no campo? Olha, Kelly, a gente tem previsões mensais, trimestrais também, que sinalizam alguma alteração, alguma anomalia em termos de chuvas acima ou abaixo da média, né? Essas previsões ainda são experimentais. Agora, por exemplo, no início dessa estação chuvosa, elas mostravam o início dentro da normalidade, mas coisa que não está acontecendo, né? Bom, essas previsões têm períodos em que funcionam melhor, períodos que não funcionam tão bem. Elas estão mostrando para a gente que agora elas estão mostrando que essa situação de seca, esse cenário ainda deve persistir no mês de dezembro. Então a gente não espera uma melhora muito significativa desse cenário. E olhando num horizonte mais distante em termos de mudança climática, né? A gente fala de clima, a gente está falando de longos períodos. É padronizado que para você ter o clima de uma região, você tem que fazer a média das condições de tempo ao longo de 30 anos para você ter o clima de uma região. Então, se a gente olha 30 anos, o CEMADEM tem feito estudos de seca na maior parte do Brasil e também por regiões que mostram que em períodos até mais longos que 30 anos, esses estudos estão sendo feitos desde a década de 70, 60, mostram que nas últimas 2 décadas, especialmente na última década, a gente tem tido a predominância de períodos com chuva abaixo da média. Antes disso, né, nas primeiras décadas do estudo, a gente tinha uma alternância, períodos mais chuvosos, períodos mais secos, né, que se compensavam. Mas de 20 anos para cá, nos últimos 10 anos, os períodos com chuva abaixo da média têm sido muito mais frequentes do que os períodos acima da média. Então, isso pode ser a sinalização, Kelly, de um novo normal no clima aqui no Brasil, com menos chuva, né? Isso pode impactar todo o processo produtivo. Claro, a irrigação é cada vez mais essencial e otimizar essa irrigação, o fato é que nem todo mundo hoje ainda tem acesso a esse sistema. Bom, você citou a questão da Antártica e a gente mencionou agora, por esses dias, a notícia em relação ao degelo da Antártica e como que isso pode impactar aqui, inclusive, o Brasil. Qual que é a sua avaliação, hein, Giovani? Ok, a Antártica ali, com todo aquele gelo que tem em cima dela, né? Tem até uma curiosidade que a camada de gelo em cima da Antártica, ela é, em média, de 4 quilômetros de altura. Poucas pessoas têm noção dessa quantidade. Imagina 4 quilômetros de altura só de gelo, num continente enorme que é a Antártica. Então ela é esse refrigerador natural do planeta, um regulador climático. Quando o planeta se aquece, esse calor começa a derreter as bordas ali da Antártica e esse derretimento vai água fria para os oceanos e por meio das correntes oceânicas essa água fria vai se espalhando, né, e vai regulando o clima no planeta. Então, eu falei agora há pouco do Oceano Atlântico Sul tropical com águas mais frias, né? A gente teve também no ano passado, em alguns momentos desse ano, alguma água mais fria subindo pela costa da Argentina. Aliás, esse ano o inverno aqui no Brasil não foi tão quente como nos últimos 2 anos, né? Então a gente tem influências dessa maneira. O mecanismo é esse: derrete um pouco do gelo na borda da Antártica, vai para o oceano, essas águas frias circulam pelo planeta e vão refrigerando um pouco, né, regulando a temperatura do planeta. Só que isso não acontece, Kelly, de uma forma linear. Vai derretendo um pouquinho e a água chega e resfria, não. É bastante não linear. Então tem períodos em que derrete bastante o gelo da Antártica, resfria algumas regiões, depois ele passa alguns anos sem derreter muito, né? Essa dinâmica é bem complexa. A maior parte da energia do planeta é distribuída nas correntes oceânicas, 80%, muito mais do que na atmosfera. Então, quando a gente fala de mudança climática, a gente não pode deixar de considerar os oceanos, aliás, mais do que a atmosfera, porque eles distribuem muita energia. E esse mecanismo, Kelly,
a ciência, os modelos climáticos ainda não conseguem descrever muito bem, tanto por uma limitação científica de conhecimento, como também por uma limitação de medidas, de dados. A gente não consegue medir a temperatura do oceano nas profundezas, né? O planeta tem 70% de água, a gente não tem a medida de como é que está a temperatura da água em todas essas regiões. Então, muitas vezes a gente é surpreendido, às vezes, por áreas mais frias ou mais quentes. Então, a gente precisa melhorar o sistema de monitoramento das águas e das correntes oceânicas e, assim, melhorar o conhecimento, colocar isso dentro dos modelos matemáticos e melhorar as previsões, as projeções futuras do nosso clima. Giovanni, no bloco anterior a gente trouxe a previsão do tempo, mas eu sempre gosto de contar com a sua análise, olhando inclusive essas imagens de satélite, porque a gente mencionou sobre a seca em várias regiões, mas será que tem áreas que vão ter um alívio para os próximos dias? O que a gente pode esperar? Tem sim, Kelly. Aqui no mapa, aqui temos o globo, né? Aqui o Brasil, ó, sul, sudeste, nordeste, até o Amapá. E aqui em branco a gente tem as nuvens. Tá? Tem uma faixa de nuvens aqui mais densa no oceano e um alinhamento aqui que vai até a Amazônia. Aqui no oceano é uma frente fria que está passando e ela organiza chuva, pancadas de chuva aqui pelo sudeste e pelo centro-oeste. Quando essa organização acontece e dura pelo menos 4 dias, ela recebe um nome específico. É a chamada Zona de Convergência do Atlântico Sul, que tem por siglas ZCAS, comumente se diz ZACAS. Então é possível que a gente tenha, né? Aliás, ela está de fato se formando e isso favorece alguns dias de chuva, um alento aí na seca em boa parte do centro-oeste e do sudeste nesses próximos dias, Kelly. Giovanni, 2024 foi marcado por um ano assim muito difícil, né? Com enchente no sul do país, muitos incêndios na região sudeste, no centro-oeste. Foi um ano muito complicado. Esse ano agora, em 2025, houve uma espécie de alívio em relação a esses eventos que foram tão pesados, tão fortes em 2024. O que a gente pode esperar para 2026? Olha, Kelly, essa não linearidade da atmosfera e do clima como um todo, né? Eu falei dos oceanos que modulam bastante isso, dão para a gente uma baixa previsibilidade nesse prazo mais longo. A gente não consegue prever grandes secas no ano seguinte, como foi no ano passado, né? Não tinha previsão daquela grande seca. Assim como a gente ainda não consegue adiantar se no próximo ano vai ser um ano de muita seca de novo, ou se vai ser um ano de alívio como foi esse ano agora. Então a ciência ainda precisa evoluir nessas escalas de tempo. Até existem alguns produtos, a gente se procurar na internet, você acha previsões de 3 meses, de 6 meses, mas elas ainda estão no campo experimental. Quando você vai avaliar essas previsões, elas funcionam quase como se você apostar na média. Se você apostar nessas previsões e apostar na média, ao longo do tempo você vai acertar o mesmo tanto. Então, Kelly, a gente ainda não consegue adiantar, né? A gente está com dificuldade de acertar a qualidade da estação chuvosa, né? Então, um ano de 26 como um todo ainda é um grande desafio para a ciência. No geral, o que a gente vem observando, a gente costuma apostar na persistência de uma tendência. Vem com uma tendência de seca no Brasil, estações chuvosas com menos chuva e temperaturas mais altas. Esse ano não foi tão quente, mas a gente espera que não vá ficar muitos anos com temperatura não muito alta, deve voltar a ficar alta. Então, é mais provável que a gente tenha um ano seco e quente do que um ano frio e úmido. Pois é, então se a gente tem toda uma dificuldade para fazer uma previsão de longo prazo, por tudo que você já explicou para a gente, nós estamos também nesse período de mudanças, você também citou, né, Giovanni, é um novo normal, e o tempo, o clima, são fundamentais para o agronegócio brasileiro. O que a gente tem que fazer é focar, talvez, em novas formas de se informar e de gerir ali o dia a dia no campo, porque, obviamente, o que funcionava antes, agora não é bem assim, com chuva irregular, com seca. Então, é preciso investir, inclusive, além de implementar, obviamente, nessas questões meteorológicas, o Brasil investir cada vez mais, né, Giovanni? Também uma questão de, talvez, buscar parcerias com ciência, obviamente, com espécies mais resistentes. Ou seja, é um momento que todo mundo tem que se adequar a essa mudança climática toda. A tecnologia, Kelly, seja no lado da ciência,
para melhorar o entendimento do funcionamento do clima, como do lado do manejo na agropecuária, né? Você ter técnicas que te deixam mais resiliente a essas alterações climáticas e espécies que sejam também mais resistentes a essas alterações. Giovanni, para a gente é sempre muito importante contar com você, com a sua análise. O tempo é fundamental para o agronegócio, é desafiador para o produtor rural, obviamente, saber encarar tudo isso, os desafios da porteira para dentro, que impactam, obviamente, em toda a gestão de negócios. Então, contamos sempre com a sua análise aqui no Record News Rural. Muito obrigada, um bom dia. Estamos sempre de portas abertas para você e para toda a equipe do Semadem. Obrigado, Kelly, pela oportunidade da gente mostrar o nosso trabalho e fico à disposição. Estamos juntos. Obrigada. E essa edição do Record News Rural vai ficando por aqui. Obrigada pela sua audiência. A gente se vê no próximo programa, combinado? Até lá!